Ei, Macramore, seja muito bem-vindo. Espero que você esteja bem. Para quem ainda não me conhece, tá chegando agora, meu nome é Priscila Quáquio. Eu sou a mão, o rosto e o coração por trás aqui da Sobre Nós Macramê. Dá dicas de embalagem de peça, o que escrever na carta. Geralmente coloco uma cartinha personalizada e o guia de instrução de uso. Gente, é muito pessoal, tá? Assim, eu sempre coloco uma cartinha agradecendo a pessoa pelo pedido, pela confiança, explico que meu trabalho é todo feito à mão, desde o começo até essa cartinha, né, escrita à mão, que vou adorar ver uma foto caso ele possa me enviar. E é isso, assim, é muito pessoal a cartinha, né? Tem que falar o que tá dentro do seu coração aí. E aí o guia de instrução de uso, eu normalmente coloco junto com a tag as orientações de limpeza, tá? Aí ambas, olha, você consegue achar o passo a passo do meu embrulho, da minha embalagem, em destaque. Se eu não me engano, tá lá pra frente os destaques, você vai rolando, chama Pode Entrar. Lá nesse destaque chamado Pode Entrar, eu fiz vídeos mostrando como que eu faço essa embalagem. Coloco cheirinho, não tem nenhum cheirinho específico, cada hora eu coloco um cheirinho diferente. Eu gosto muito de cheirinho cítrico. Eu tenho aqui agora um de bergamota e um de capim-cidreira. Então eu vou variando, não tem um fixo também não, apesar de eu saber que é bom a gente ter, né? Que mais? Embrulho com papel seda, embrulho como se fosse um presente mesmo. Embrulho com papel seda, coloco um adesivinho, coloco confete de papel de folhas, que tem a ver com o meu negócio, né? Porque o meu logo tem as folhinhas. Aí coloco embrulho com papel craft, aí eu faço um laço, aí coloco na caixa. Então depende, cada um faz de um jeito, né? Essa é a minha forma de fazer. E aí sobre a instrução de uso, eu não coloco, eu coloco só sobre as recomendações de limpeza. E aí aqui também no feed você encontra uma foto minha, inclusive como se fosse um baldinho, assim, sabe aquela sinalização de lavagem? Lá tem todos os detalhes também de como que eu instruo lá a lavagem. Quando você dá um nó barril, coloca cola na ponta para garantir. Normalmente, quando eu dou o nó barril, ele é muito forte, ele é bem preso, né? Eu tenho que puxar muito dos dois lados para que ele forme o nó, né? Eu chamo ele de ou nó barril ou nó... Eles chamam de nó franciscano, né? Esqueci o nome. Mas é esse nó aqui, né? Esqueci o nome. Nossa, não me recordo, mas você pode chamar também de nó franciscano, não tô lembrando o nome. Mas, nó de frade. Desculpa, nó de frade, né? Normalmente, pra fazer ele, eu já aperto muito bem. Então, normalmente eu não passo, mas se você tiver em dúvida, se tá bem apertado o nó, você pode pôr uma colinha na ponta assim pra garantir. Sobre o cálculo de cordões, é só no seu curso ou no e-book tem dicas? No e-book eu ensino a calcular, tá? Só que você vai ter que praticar. Lá no curso eu ensino detalhadamente, passo a passo, acompanhando. Eu faço 2 peças detalhadas, passo por passo, praticamente 2 peças. Porque tem uma outra terceira lá também que eu falo bastante sobre isso. Tem basicamente 3 horas de aula só sobre esse assunto. Já pensei em colocar restos de sobras de cordão, pequenininhos desfiados, forrando a caixa de embalagem. Será que dá bom? Tem uma aluna que faz isso, eu tenho alunos que fazem isso. Dá, fica bom. Gente, pra embalagem, dá pra vocês criarem aquilo que tem a ver com vocês, tá? A embalagem, assim como os projetos, eles são muito pessoais, né? E tem uma questão em relação à embalagem, não sei se vocês sabem, um único laço já faz uma grande diferença para a pessoa que está recebendo a embalagem, né? Então dizem que já dá aquele aspecto de presente, né? Então eu sempre faço laço com fita de cetim por fora ou com cordão de algodão. Normalmente eu faço com cetim por fora. Uso carimbos para identidade visual. Quando eu comecei era o que tinha mais em conta, até hoje eu uso. Que mais? Ai, gente, adoro essas coisas da embalagem, sabe? De cuidado. É um cuidado que você coloca pro cliente, né? Um carinho, um amor ali, né? Mesma coisa você receber um projeto todo amassado, tudo, né? Do que você receber uma coisa carinhosa, né? Eu raramente envio coisas que quebram pelo correio. Mas uma vez eu enviei uma coisa que quebra pelo correio, olha, eu vou te falar que não ficou bonito, não. Meu medo tava tão grande de quebrar que eu deixei
Muito feio o embrulho. Ai, mas eu normalmente tenho um cuidado, um carinho grande, assim, com os projetos, porque são mais... eles não quebram, né? Então é mais fácil embrulhar. Ontem fiz uma prateleira, a madeira era bem pesada, ficou instável. Imaginei que fosse normal. Qual a sua experiência com prateleira? Gente, já usei madeira pesadíssima, pesadíssima, de lei, assim, muito pesada. O que você precisa nesse momento de você usar a madeira pesada é fazer muito bem o nó embaixo, né? Eu normalmente, quando eu trabalho com madeira muito pesada, eu não faço nó nas beiradas, não. Eu trago eles pro centro e uno no centro um único nó, sabe? Pra ter essa estabilidade melhor. Deixa eu ver, ficou instável, você falou, né? Instável, eu imagino que tenha ficado balançando, será que é isso? Provavelmente é o nó, tá? Prende bem embaixo. Eu normalmente prendo no centro quando é assim. Eu não prendo nas laterais. Principalmente quando a madeira é pesada, porque você pensa que além da madeira, ainda a prateleira, né? Uma prateleira, a pessoa vai colocar alguma coisa ali em cima ainda. Então tem que ter essa atenção, tem que ter esse cuidado. Principalmente com segurança, né? O acabamento é super importante também para segurança, para não acabar caindo, abrindo nó, alguma coisa assim. Tem que ficar bem firme esse nó embaixo. Outra coisa que eu costumo fazer quando eu uso prateleira, eu costumo usar nível. Então, todas as vezes que eu trabalho com a prateleira, eu uso nível também pra tentar... Não dá, porque é um trabalho manual, né? Não vai ficar perfeito. Mas eu tento ao máximo manter ele equilibrado. Que coisa! Mesmo prendendo no centro, ele ficou balançando? Poxa, nunca aconteceu comigo. Normalmente, quando eu prendo, ele já dá essa estabilidade quando eu prendo no centro. Para ter loja no Instagram, tem que ter CNPJ. Você pode abrir MEI, né? Pode abrir MEI, que é mais simples, é mais fácil. Mesmo que você... Não necessariamente para abrir loja, né, no Instagram, mas para envio, por exemplo, você vai precisar. Para você fazer os envios, né? Vale a pena, viu, gente, a gente fazer o MEI, assim, é em conta, a gente tem benefícios aí, né? A gente paga o imposto, claro, né? Mas também tem os benefícios e não é ruim pagar imposto, isso é positivo, né? Isso quer dizer que a gente está fazendo a nossa parte como empresa também. Quer dizer, se pudesse escolher, né, paga ou não paga, mas é isso, já que a gente tem que pagar, vamos fazer direito, né? Ai, Deus. Não é obrigatório o MEI para enviar pelos correios, tá? Mas se você estiver enviando em grande quantidade, os correios vão questionar. Vão questionar, com certeza. Já aconteceu com as minhas alunas. Então, não é obrigatório. Se você envia raramente, beleza. Agora, se você envia com frequência, o ideal é que você tenha. Não, se você fizer entrega em mãos, não. Eu tô dizendo por correio, né? Melhor envio. Aí é mais fácil ter, tá? Se fica dentro da lei. Evitar que os nós deslizem. Eu acredito que você esteja falando do festonê, você tem que apertar muito firme. Depende do tipo de cordão que você tá usando também. Cordão de poliéster não desfia não, tá? A não ser que ele seja trançado, mas normalmente o cordão de poliéster, que se bem que o da Aliança é trançado, sim, daí dá pra desfiar. É que tem cordão de poliéster que não é trançado, né? Ele é agulhado, aí não desfia. Depende do tipo de cordão que você tá usando. Para você ser MEI, você não pode ultrapassar o valor de R$80 mil no ano. Não pode ultrapassar 80, 88, não me recordo agora exatamente, mas é isso, tá? Se eu não me engano, você paga uma taxa de, na época que eu fiz era R$56, não sei se já tá mais caro, mensais, mas você tem a questão da garantia, né? Do trabalho, INSS, se for necessário. Você tem a questão de fazer notas fiscais, né? De estar ok com o governo, né? Tá tudo bem. Suportes de plantas são feitos para vasos sem prato. Precisa tirar o vaso para molhar a planta. É o cliente que decide, tá? Ele pode ser feito tanto com... o cliente vai poder usar cachepô ou o cliente pode usar um pratinho embaixo do vaso. Se ele estiver usando o pratinho embaixo do vaso, você pede para ele aguar com delicadeza e calma para que não vaze a água do prato. Se ele estiver usando um cachepô, aí não tem o risco de não corre o risco da água cair, né? Vai ficar dentro do vaso. Dependendo do lugar que a gente tá, gente, dependendo do local que você tá, realmente o frete de algumas lojas sai mais pesados, né? Para mim, funciona muito bem aqui. Eu tô em São Paulo, tá no sul, né? Então tá até que perto, digamos assim, né?
Porque realmente para locação de peças é muito específico, porque tem a questão do uso, tem a questão do reuso, de você alterar o projeto, organizar ele novamente para reenviar, etc. Então, não tem regra, tá? Para criar não existe regra, você pode fazer o jeito que você quiser. Você pode colocar o chaveiro direto no mosquetão, você pode colocar ele direto na argola, você pode colocar um mosquetão depois da argola, você pode criar do seu jeito, do jeito que você desejar, do jeito que você quiser. Aqui a gente está falando de arte, né? Que é algo muito pessoal e que não existe regras, né? Existem pontos que facilitam da técnica, né? De parte técnica que facilitam o seu processo. Agora, sobre criação, aí eu sou obrigada, como que eu faço? Tem que colocar, não tem que colocar, não tem que nada, tá? É muito livre, você pode fazer do jeito que você desejar. Pode fazer um chaveiro no mosquetão, pode fazer um chaveiro no círculo, pode fazer um chaveiro, sei lá, numa madeira e depois prender num, numa argola, o jeito que você desejar, tá? Quando e acho que nem isso, né? Quando eu falo sobre as técnicas de macramê, ainda assim você pode criar em cima das técnicas, né? Dos roteiros de técnica. Mas quando a gente fala de técnica, tem uns passos a ser seguidos, né? Agora, da criação, você pode ficar à vontade, livremente. Não, dá para colocar a chave sim. Se você fizer na argola, dá para colocar a chave tranquilamente. Depende do tipo de projeto que você vai fazer também, né? Se você vai pegar a argola inteira, que não vai dar abertura para colocar a chave, aí tudo bem. Ainda assim, ele roda, gente. Se a gente está falando de argola, ele roda, né? Porque se você falar que você colocou todos os cordões aqui, ó, digamos que você tenha usado todo o cordão aqui, ele roda, né? O cordão roda dentro da argola. Então, não tem risco de não conseguir, por exemplo. Déia, você sabe o e-mail, né? contato@sobrenosmacramê.com.br. Prende? Ah, gente, o meu nunca prendeu. Será que... vocês devem trabalhar com barbante, né? Aí o barbante entra no fio? Ah, então, tá vendo? Tudo isso são coisas que a gente aprende na prática, né? Comigo nunca aconteceu, tá? Mas sim, então se prende realmente. Então aí não é o melhor. Ela tem dificuldade de colocar o trabalho direto na argola, porque prende os fios na argola. Tá? Nunca aconteceu comigo, mas pode ser que aconteça mesmo, dependendo do tipo de fio que você tá usando. Se o barbante é muito fino, ou se é barbante, normalmente barbante desfia, né? Por isso que é importante testar. Mas não tem regra não, viu? Eu ainda assim continuo afirmando que não tem regra. Que pode dar certo como ou não, né? Por isso que é importante testar. Para usar o bambu tem que invernizar? Gente, não tem que nada, tá? Assim, mais uma vez, assim, eu particularmente compro bambu pronto. E aí aquele que eu compro, ele já vem invernizado. Ó, tá vendo? Ele já vem invernizado. Eu compro ele sempre pronto. Compro ele no Ceasa. Por um acaso ele tava fácil aqui para mim. Mas eu não sei se tem diferença dele invernizado ou não. Eu nunca comprei ele sem invernizar, então não sei te falar se tem que invernizar. Invernizar. Não sei se te falar que tem, mas eu compro invernizado. E também não sei qual que seria, por exemplo, como eu nunca usei, não sei te dizer, né? Aquilo eu costumo, vocês vão ver que eu costumo falar muito daquilo que eu faço, que eu uso, né? Vocês vão perceber isso ao longo do tempo. Então, como eu nunca usei, não posso te dizer se ele tem que ser invernizado ou não. Quando ela faz, ela coloca duas argolas. Olha, boa dica. Então ela faz o trabalho em uma argola e daí ela coloca uma argola dentro da outra e essa outra aqui fica livre para a chave. Boa ideia. Boa ideia, tá vendo? É prática, né? Eu normalmente faço chaveiro. Eu já fiz umas 3 unidades de chaveiro com argola. As outras que eu faço com mosquetão. Eu nunca passo verniz na madeira, tá? Mas isso é algo pessoal meu. Eu não gosto do verniz, eu, Priscila. Tá? Tem muitos alunos que passam verniz e tratam a madeira com verniz. Eu não gosto. Eu passo um óleo vegetal, óleo de linhaça, óleo de coco, óleo de amêndoa, o que eu tiver, assim, eu passo para dar um acabamento, mas eu não passo verniz, mas tem alunos que passam e que funciona, fica bonito. Macramê no banheiro pode mofar por conta da umidade, se for de cordão de algodão, sim. Se for de cordão de algodão, sim. O que eu indico para você usar em locais úmidos? Cordões que podem ser umedecidos com facilidade, por exemplo, cordões sintéticos, tá? Dá uma busca por cordão sintético que vai dar certo, vai funcionar. Você faz cálculo para cortar os fios? Sempre. Eu não corto fio sem cálculos. Ensino isso no e-book.
Eu compro bambu no Ceasa. Mosquetão eu compro em lojas de em lojas de produtos para bijuterias. Fio náutico para ambiente úmido dá legal? Dá. Lembrando que, gente, todas as vezes que a gente trabalha com cordões que fiquem em ambientes com umidade ou com muito sol batendo direto, são cordões que eles conseguem ter uma durabilidade maior do que outro, porém, ainda assim, todo cordão que é trabalhado dessa forma, ele tem a vida útil diminuída, tá? Sim, loja de mercado das flores no Ceasa. É que aqui o Ceasa, é que aqui tem o Ceasa e dentro do Ceasa tem o mercado das flores. É lá que eu compro o bambu. Eu não sei como funciona, não sei onde vocês estão, em qual cidade que vocês estão, mas aqui o mercado de flores fica dentro do Ceasa. Sim, mofa, sim, tá? Corre o risco de mofar, nó que cura. 24 fios, barbante, corre o risco de mofar no banheiro, tá? Em umidade. Gente, a chave não entra no mosquetão, mas daí eu vendo só com mosquetão. Eu não vendo sem mosquetão, com argola. Eu vendo só com mosquetão. Não sei qual mosquetão vocês estão falando. Eu uso um mosquetão grande, né? Cabe a chave, sim. Encaixa direitinho. Mas talvez eu entendi o que você está falando. Precisa da argola para encaixar a chave no mosquetão, né? Argola no mosquetão. Pode ser. Eu não vendo com. Eu vendo só o mosquetão. Tem funcionado. Ninguém nunca reclamou, pelo menos. Ô, gente, ninguém nunca voltou para reclamar, não. Mas sim, se você quiser colocar uma argola, dá certo também. Eu tô sem nenhum mosquetão aqui, deixa eu ver se eu acho. Quer ver? Assim, ó. Aí a chave cabe aqui, ó. Tá vendo? Ela entra aqui. Eu uso esses mosquetões aqui, ó. Deixa eu ver se eu tenho chaveiro aqui. Nossa, eu tava lotada de chaveiro aqui essa semana. Aqui, ó. Ai, nossa, é muita coisa, né, gente? Pelo amor de Deus. Ó, mosquetão. Tem esse daqui, ó, feito com argola. Ó, tem esse daqui que é feito com argola, cabe a chave, ó. Dá pra fazer a passagem, não enrosca, ó. Você vai ter que testar, gente. Vocês vão ter que testar aí. Ó, esse aqui com argola, ó. Põe a chave aqui, ó. É que depende do tipo de chave que vocês estão usando também, né? Do que a pessoa tá usando. Eu não envio argola sempre, não. Ó, olha esse. Cabe a chave aqui, ó. Ó, adoro esse daqui, viu? Esse daqui dá super certo, ó. É muito bom. Esse daqui é bom, esse chaveiro aqui. Que mais? Então, gente, eu acho que é isso, né? É sempre importante testar. Sem o teste não adianta. É difícil, é trabalhoso. Ó, vou até achei aqui, ó. Vou até colocar uma tiarinha. Tô mexendo. Eu tava organizando uns produtos aqui, tava mexendo neles, tá aqui, ó, um monte de coisa que eu tô mostrando aqui pra vocês. Quando corto bambu, às vezes fica oco. Você tampa com alguma coisa para não entrar bicho? Normalmente eu tento cortar bem no nó, não sei como que como chama? Nó, fica assim, ó, tá vendo? Eu corto, fica eu sempre corto nessa junção aqui, sabe? Essa junção. E aí fica assim, ó. Quando eu vou comprar, eu tento comprar já com esses dois lados assim. Se tiver buraco, você sabe que eu nunca tapei, nunca reparei nisso, preciso pensar. Normalmente não tem buraco. Preciso até ver minhas peças feitas com bambu, agora que você falou isso. Mas normalmente ele é assim, ó. Ele vem com esse lado aqui, sim, sabe? Os lados fechadinhos. Então, gente, eu não sei. Talvez, não sei, talvez colocar um cordão para fechar, não sei. Nunca aconteceu comigo. Ô, gente, não, essa tiara aqui eu já ensinei também, viu? É nó de montagem, ó. Vendo? Esse aqui é cordão de algodão da Borro também. Esse cordão de algodão é cordão de algodão trançado simples da Borro. O que você faz quando você tem que desmanchar um projeto e acaba levando mais tempo do que você contabilizou no preço? Você arca com prejuízo? Isso vai depender do tipo de projeto que eu estou fazendo. Então, vamos pensar o seguinte. Se eu estou fazendo um projeto sob medida, normalmente ele já é a gente já tem um pouco mais de lucro dentro do que um projeto que é vendido pronta entrega. Se o erro foi meu, eu não cobro do cliente. Tá? Agora, sim, eu normalmente, como que eu faço, tá, gente? Eu faço assim, quando eu trabalho com pedido sob encomenda, eu trabalho da seguinte forma. Eu faço uma parte do projeto, envio para o cliente. É isso que você está imaginando? Ele fala para mim, sim ou não. E aí então tá, se é isso, eu continuo. Se ele falar não, não é isso, eu desfaço apenas um pedaço.
Não fiz ele inteiro, entendeu? Então já estou sabendo que aquele pedaço que eu fiz, ele pode vir a ser alterado se o cliente falar para mim que não gostou em relação àquilo. Então eu nunca faço de uma vez só o projeto, depois mostro para o cliente, nunca. Eu sempre vou fazendo por etapas e mostrando foto dessas etapas para o cliente. Caso ele decida que eu tenho que resolver, mudar alguma coisa, eu não vou gastar um tempo enorme refazendo. Isso é o primeiro ponto. Segundo ponto eu fiz o projeto e o cliente pediu para mudar tudo. É um novo projeto. Aí eu cobro um novo projeto. Aí eu não arco com prejuízo do tempo de refazer. Ah, não, eu mesmo errei, eu mesmo vou ter que refazer. Então aí eu que arco também. Agora, se o cliente pediu para você fazer de um jeito, você fez, e ele pediu para você refazer, aí é o outro projeto. Aí é outro projeto. O que eu posso fazer, assim, já aconteceu uma vez comigo, do cliente passar a medida final errada para mim. Acho que eu já contei essa história aqui. Só que como era suporte de planta, e suporte de planta para mim vem de fácil, eu falei para ele, fica tranquilo, que eu refaço o projeto na medida que você quer e vem dos outros. E ela falou assim, ai, que maravilha, então tá bom. Foi um erro dela, mas que eu sabia que eu vendia muito fácil o suporte de plantas. Aí ela falou, então você quer saber? Eu vou vender aqueles que eu estava fazendo, era para o cliente dela. Ela falou assim, eu vou aproveitar e vou ficar com essas unidades para mim. Então, olha só que legal, eu dei essa liberdade para ela de mudar o projeto e ainda ela sim comprou aqueles que já estavam prontos, né? Então, depende do tipo de projeto que você está fazendo, como que você está trabalhando. Como impermeabiliza as peças? Eu só impermeabilizo peças que são grandes quando o cliente paga e opta por isso. E só impermeabilizo peças com cordões de algodão. Então, aí eu uso um impermeabilizante específico para esse tipo de cordão. Outra coisa é que o impermeabilizante é caro, então, e é trabalhoso você impermeabilizar. Então, se você precisar, é importante que você coloque esse custo também já no custo do seu projeto. O impermeabilizante ele não afasta sujeira, né? Ele só facilita a limpeza, porém ele repele líquidos, né? E não repele sujeira. Então, se alguém bater com terra, com batom, com vinho, vinho até assim é líquido, né? Até que tudo bem, mas dependendo do que, né, for ali, uma fruta, alguma coisa assim, às vezes ele mancha mesmo assim, dependendo do tipo de cordão e do tipo de mancha que é colocado. Então, vai variar, tá? E aí, como eu impermeabilizo, eu normalmente sigo as recomendações do próprio fabricante, que vem dentro da embalagem. Como faço para que não falte nem sobre medidas nos cortes dos meus cordões? Primeiro ponto que você tem que saber é que a gente sempre, quando a gente começa a fazer as medidas dos cordões, os cálculos de cordões, a gente começa com uma estimativa de quantidade de cordões. Por quê? Porque vai depender do tipo de cordão que você está usando, da espessura desse cordão, de qual é a marca do cordão, qual é a cor do cordão, qual é a força que você coloca no nó, qual é o tipo de padrão que você vai fazer no seu projeto, qual é o tamanho final do seu projeto, que tipo de projeto que vai ser. Então, tudo isso impacta diretamente na resposta de quantidade de cordão. Esse é o primeiro ponto que você precisa saber. A segunda coisa é que você precisa, sempre que você for iniciar um projeto, saber as medidas finais dele. Ou seja, você precisa ter um planejamento prévio para isso. Com esse planejamento prévio, aí você vai fazer amostras dos seus cordões e dentro dessas amostras, anotando todas as informações detalhadamente, você vai começar a entender quanto de cordão você utiliza para fazer cada nó e aí na junção dos nós, quanto você utiliza para fazer cada tipo de padrão de peça. Então, se eu pudesse te dar apenas uma única dica sobre esse ponto, como você pode começar agora, anotando todas as informações, todas, sem exceção, de todos os projetos que você faça, mesmo que seja seguindo tutoriais. Então, comece anotando todas as informações, detalhadamente. Medida, espessura de cordão, tipo, lote, cor, marca, espessura da haste, medida da haste, tamanho final da haste,
qual é os nós que você fez, qual o tamanho de cada nó, quais sequências de nós você usou, todos os detalhes. E aí, com essas informações, você já consegue começar a estimar essa quantidade de cordões. Uma vez que você tem a prática na estimativa dos cordões, você começa a perceber que elas começam a se tornar mais reais, que você não vai mais precisar ficar sempre estimando, você vai entender que ela ficou, que é uma realidade dentro daqueles cálculos que você fez. Porque ele vai depender do seu tipo de projeto, do seu tipo de força, do seu tipo de amostra, etc. Basicamente é isso. Qual que é a peça que mais lhe encomendam? Atualmente, vou usar a minha base de quando eu comecei, tá? Quando eu comecei, as que eu mais me encomendavam era suporte de plantas. Tanto que eu só comecei fazendo suporte de plantas, eu só fazia suporte de plantas. Sempre, gente, suporte de plantas é algo que eu tenho, assim, muito fácil pra vender, muito fácil, vendo com muita facilidade. Tem pessoas que colocam 3 vezes o tamanho do final da peça, mas que existe muitas variantes. Não funciona. Vezes alguma coisa, multiplicou o cordão, não funciona. Não funciona. Isso aí é uma forma amadora da gente trabalhar com macramê, né? Dá certo? Pode ser que dê, pode ser que não. Agora, se você quer trabalhar com macramê para venda, o ideal é que você saiba os cálculos. Por quê? Porque quanto menos sobra você tiver, menos dinheiro parado você tem. E se faltar cordão, então piorou. Porque daí, normalmente, ou você tem que refazer o trabalho de novo e tempo é dinheiro, ou você tem que comprar novos cordões para fazer um novo projeto. Então, por mais que você consiga produzir novos projetos com sobras, você ainda tem que vender aqueles novos projetos das sobras, sendo que você podia estar trabalhando com aquela sobra lá dentro de uma nova encomenda que já foi feita, né? Então, apenas quem trabalha com macramê sabe o que é ter sobra de cordão e precisar de cordão para fazer uma nova peça, sabendo que aquela sobra daria completa uma nova peça e ter lá os cordões parados. Então, não funciona o vezes x, y, z, vezes não sei quanto, vezes não sei quanto. Pode até funcionar até um certo momento. O momento que você precisar mesmo de fazer uma peça grande ou uma peça um pouco mais trabalhada mesmo que não seja grande, que seja mais trabalhada em quantidade de nós, você vai se arrepender de ter feito vezes x, y, z. Sabe por quê que eu tô te falando isso? Porque quando eu comecei, me deram essa mesma dica. E adivinha o que aconteceu? Não funcionou. Tive problema, tá? Então, cuidado. Eu falo o seguinte, gente. Uma vez que vocês começaram a anotar as informações, é um investimento de tempo que você tem uma única vez. Você imagina toda vez que você for fazer um novo projeto, tem um monte de sobra. Agora, você imagina uma única vez que você vai fazer o projeto, você marcar as informações, da próxima você já sabe a quantidade que você usa. Então, quando a gente marca informações, que eu falei pra vocês, se eu pudesse dar uma única dica, seria essa. Quando a gente marca as informações, isso é um investimento de tempo no nosso próprio negócio. Quando você entrega somente um suporte pro cliente, como você embala? Coloca somente na sacola ou embala também? Embalo sempre. Por exemplo, se eu vou entregar em mãos, eu sempre embalo no papel seda, com cheirinho, com adesivo e aí a sacola com carimbo. Ah, mas eu vou enviar por correio. Aí eu ponho papel seda, cheirinho, adesivo, papel craft, embrulho com laço, aí eu coloco na caixa. Fiz um modelo de nó com 1 metro e daí vou calculando, é um método adequado? Não precisava ser 1 metro, mas vai funcionar. Você pode fazer amostras de 1 nó, amostras de 10 centímetros, tá? Por exemplo, eu sempre trabalhei com amostras de 10 centímetros, porque eu sempre trabalhei com projetos grandes, né? Raramente eu fazia projetos pequenos, porque eu sempre trabalhei com encomenda. Então, quando eu fazia trabalhos grandes, eu usava esses cálculos dos 10 centímetros, né? Que me ajudava muito, das amostras. Para você saber quanto você cobrar, não adianta você perguntar para os outros quantas pessoas cobram. Você precisa fazer os seus cálculos específicos de quanto você gasta e o quanto você quer lucrar. Tá? Então, você precisa especificamente ter um cálculo seu próprio, né? Você se basear no preço dos outros, você tá dando o preço dos outros pro seu preço, né? O valor do outro, do trabalho do outro no seu. Então, é importante que você anote todas as informações de entrada e saídas que você tem, tudo que você gasta, tudo que você recebe, e aí, ao longo do tempo, você faz
esse cálculo de quanto você precisa. Então, quanto você quer... Basicamente é a entrada, saída, lucro e valor do produto, né? Valor não de precificação, de valorização mesmo do produto. Do quanto você é conhecido no mercado, do quanto você é autoridade, do quanto você tem de lista de espera. Isso tudo dentro da precificação altera. Cordão de malha não esgarça com o tempo. Não existe isso. Não existe isso. Isso é lenda. O cordão de malha, o que acontece é que ele tem uma elasticidade. Pelo menos é lenda dentro das malhas que eu sempre usei, tá? Fiz muito projeto de malha e nunca esgarçou nada. Nunca. A não ser que vocês estão usando uma malha que eu não conheço. Eu já usei muita malha quando eu comecei a fazer macramê. Tem malha até hoje, tem o suporte de plantas de malha até hoje aqui na frente de casa e ela nunca esgarçou. E olha que é um vaso grande, de 40 centímetros de diâmetro, com mais ou menos 8 a 9 quilos de peso. E nunca esgarçou. Toda vez que eu tiro pra lavar, ele volta ao tamanho original e eu lavo e devolvo lá. Nunca aconteceu desgarçar o meu, não. Eu vi uma pessoa contraindicando o uso de fio de malha para suporte de plantas. Eu fiz durante anos suporte de plantas e nunca tive problema. Tem que ver se essa pessoa aí já testou bastante. Há 4 anos, como eu. Pelo menos as malhas que eu usei nunca aconteceu nada. Eu sou suspeita, gente. Se for pra falar de malha, eu sou suspeita. Eu amo malha. E nunca tive problema com malha, nunca. Malha, gente, eu não tenho nada, nenhum cliente que voltou para reclamar nada, eu não tenho problema nenhum com a malha, nenhum, zero. Nunca tive. É claro que se você for falar assim, a malha serve para todos os produtos, não. Agora, para suporte de planta, pelo amor de Deus, gente. Testa aí, depois você me conta. Testa aí. Eu falo para vocês, não acredita nas coisas que eu falo. Ó, testa. Não acredita nas coisas que eu falo, testam. Testa aí, depois você me conta se funciona ou não. Claro, você vai falar assim, eu vou fazer um projeto inteiro só de nó festonê de malha. Vai ser mais trabalhoso, não vai ficar com o resultado que você espera, talvez. Agora, suporte de plantas, cada um é cada um, né? Eu costumo falar para vocês sempre que eu passo para vocês aquilo que eu vivo, no campo de batalha. Eu vendo e faço macramê há 4 anos e... agosto, setembro, outubro. Há 4 anos e 8 meses. Então, assim, é aquilo que eu vivo, que eu vivi, que eu trabalho. Então, cada um é cada um. Eu sou suspeita, eu adoro. A malha é isso, ou você ama ou você odeia. Eu amo trabalhar com a malha, amo. Muito prático, muito fácil de trabalhar, muito mais fácil ainda de desfazer nó, se você tá começando agora. Eu sou bem suspeita pra falar sobre isso, assim, adoro. Você estimula um tamanho de suporte de plantas tipo PMG? Sim. Eu não tenho uma regra, eu que criei o meu tamanho aqui. Então, o meu, por exemplo, o meu P tem aproximadamente 60 centímetros, o meu M tem aproximadamente 90 a 1 metro, e o meu G tem 1,20 a 1,30. Cada um faz de um jeito, tá? Eu trabalho assim. Vocês sabem uma coisa, gente? Eu já falei isso ontem e vou repetir aqui. Eu comecei trabalhando com suporte de malha porque não existia, há 5 anos atrás, cordões coloridos. Não existiam. O único cordão colorido que existia era barbante fino. Não existia cordão de algodão colorido. Vocês têm noção? Então, eu trabalhei muito com suporte de malha, muito. Eu sou suspeita de falar, gente, porque o suporte de malha fez eu chegar até aqui. Foi através dele é por causa dele que eu tô aqui. Porque eu vendi centenas de suporte de malha. E aí, depois que eu vendi o suporte de malhas, eu conheci o cordão de algodão, aí passei a comprar o cordão de algodão. Não tinha ninguém que ensinasse naquela época macramê. Então, eu fui aprendendo tudo isso sozinha. E aí, com o cordão de algodão, eu entendi que a qualidade era diferente. Mas foi através do cordão de malha que eu tive a oportunidade de ganhar um dinheirinho para investir no cordão de algodão. Malha dá certo para almofada também? Dá certo para almofada também, a depender do modelo. Foi aquilo que eu falei lá no começo, né? A malha é ótima de se trabalhar? É ótima de se trabalhar, a depender do tipo de projeto que você vai fazer, tá? Então, dependendo do modelo que você vai fazer, digamos que vai fazer nó duplo, é ótimo. Mas você vai fazer um trabalho super detalhado e é a primeira vez que você tá fazendo, você vai precisar de um pouco mais de atenção. E o que tem de bom na malha, gente? É que ela pode ser lavada com facilidade, né? Os cuidados da malha tem que ser os mesmos cuidados que os outros cordões? Tem. Só que ela tem a questão de ser uma malha, de ser um cordão que nem sempre é só algodão. Às vezes a malha tem cordão sintético envolvido, então facilita a limpeza também.
Quando compra o fio de malha, tem especificando se ela estica muito ou não? Depende do fornecedor, você consegue saber se estica ou não. E eu te indico comprar malha premium. Normalmente elas esticam, tá? A maioria delas esticam. Não é todas que não esticam. Eu tenho malha aqui que não estica. Tenho algumas malhas aqui que não esticam. E tem outras que são bem elásticas. Quer ver, por exemplo? Olha essa aqui, ó. Essa aqui não estica quase nada, ó. Tá vendo que eu tô puxando ela, ó? Estica muito pouco, ó. Essa malha aqui. Mas tem malha que estica muito. Olha essa daqui, por exemplo, ó. Quase não estica, ó. Deixa eu ver se eu pego uma que estica. Essa aqui, ó. Ó, essa aqui estica mais, ó. Vai depender do tipo de malha que você tá usando. Da marca, tudo isso reflete nos resultados. Gente, a malha reciclada, ela é um pouco mais trabalhosa, tá? Assim, eu indicaria que vocês buscassem, para vocês não terem tanto trabalho, né? Às vezes investe um pouquinho mais, não é tanta diferença, mas buscar a malha premium, porque ela tem um padrão no corte da espessura, e isso vai fazer uma grande diferença dentro do seu trabalho. Tá? As malhas normalmente elas são elásticas, tá? Normalmente elas são elásticas. E isso não é um problema se você souber trabalhar com a malha, né? E aí como que você aprende a trabalhar com a malha? Trabalhando, praticando, testando, né? Então se você fizer os nós bem feitos, bem apertados, você não terá problema com a malha. Bom, pelo menos eu trabalho com malha há 5 anos e nunca tive. Tem fio de malhas finos e outros grossos. Como saber? Você tem que ver com o fornecedor, porque com o fornecedor, tem alguns fornecedores que indicam o tamanho de agulha, milímetro, né? Que tem a espessura do cordão. Alguma dica para colorir barbante que você não encontra? Eu te indicaria a pesquisar aí na internet, online. Se você não encontra na sua cidade, dá uma pesquisada online. Porque o tingimento, ele dá um trabalhão. Ele é super trabalhoso, o tingimento. E aí, às vezes, ainda você não consegue chegar na cor que você quer. A questão do tipo de cordão, gente, ela é extremamente pessoal. Eu falo isso sempre quando eu falo sobre cordão. A escolha do cordão é extremamente pessoal. Acabei de falar, né, que eu amo malha e tem gente que odeia. É o amor ou ódio, né, pela malha. E a mesma coisa em relação aos outros cordões, né? É muito pessoal. É pessoal em relação ao tipo de resultado que você quer. Eu tenho uma aluna que ela só faz bolsa de malha. Só faz. E uma bolsa mais linda que a outra. Para começar com suporte de plantas, qual a espessura da linha mais adequada? Vai depender do tipo de tamanho de projeto final que você quer. A partir de 3, 4, 5 milímetros você já consegue fazer bem suporte de plantas. Ô, gente, eu não indico vocês colorirem os cordões, a não ser que você queira fazer um trabalho muito específico. Quando a gente tem aula de tingimento dentro do curso, é muito específico, né? Em relação ao tingimento, do porquê tingir, em relação a coleções de projetos, em relação ao vínculo sustentável que tem dentro do tingimento natural. E aí eu tô falando de tingimento natural, não tingimento com qualquer cordão. Com qualquer tinta, né? Quando a gente fala de um tingimento, e aí a gente tem uma razão pra isso, né? Agora, por que vocês vão tingir cordão por tingir? Compra, gente. Busca aí que tem. Hoje em dia, na época que eu comprava cordão, não tinha cordão colorido. Hoje em dia vocês têm um monte de coisa, vocês ficam tentando dificultar aí o trabalho. Não, tá bom, Priscila, que eu quero tingir, quero fazer uma coisa muito detalhada aqui, específica. Aí eu te indico que você vá testando também, né? Aí tem vários tipos de corante. Tem corante de pó, né? Que não são corantes. Aí eu tô falando de tingimento sem ser tingimento natural, tá? E aí você pode ir testando conforme a indicação do fabricante. O fabricante vem como você pode fazer, como você pode tingir, tem o passo a passo lá de como fazer. Aí você segue as recomendações do fabricante e funciona. É totalmente diferente de um tingimento natural, que é o que a gente fala dentro do curso, né? Dá pra usar barbante 8 com 3 fios pra ficar 24 fios? Tenho muito barbante que sobra das minhas tapeçarias. Dá, porém eu já te adianto que vai ser mais trabalhoso, tá? Quando a gente trabalha... Aliás, fica lindo, tá? Eu adoro também. Todas as vezes que eu quero umas franjas bem bonitonas, assim, nos painéis, eu trabalho com cordão fino. Fica lindo, tá? Fica lindo. Só que ele é mais trabalhoso, porque você vai ter que ir separando esses cordões no momento de fazer o nó. Todo tipo de cordão que você coloca aí, não tô falando da malha, tá? Vamos pensar o seguinte, gente. Vamos pensar juntos? Vamos.
Todas as vezes que eu fizer um suporte de plantas, seja ele de fio de malha, seja ele de cordão de algodão, seja ele de fio náutico, seja ele de barbante, qualquer um que seja, todas as vezes que eu fizer um suporte de plantas, no momento que eu coloco a planta no suporte, alguma variação haverá. Qual, por exemplo? Se eu estou trabalhando com cordão de algodão, a hora que eu coloco a planta, o que acontece? O suporte sobe. Porque você concorda que ele tava aqui, ó. Deixa eu ver se eu acho fácil um suporte aqui. Olha só, tem o comprimento do suporte aqui, tá? Ó, tá aqui. Aí eu vou vir aqui dentro e vou colocar um vaso. Só que o vaso, ele é largo. O que vai acontecer? Ele vai aumentar aqui e vai subir aqui, tudo bem? Isso acontece com qualquer suporte. Qualquer suporte, a hora que você coloca algo dentro, ou ele sobe, ou ele desce. Vai depender da elasticidade que tem o material. Então, se você falar assim, quando eu coloco uma planta num suporte de plantas de fio de malha, ele vai descer. Vai, e aí? Ele vai descer, desceu. Desceu um pouquinho. A hora que você tira, ele volta pro tamanho normal. É igual ao algodão. Você não tá aqui, ó. Quer ver? Ele não vai esticar na hora que eu colocar, ó. A hora que eu coloco uma coisa aqui dentro, ele estica, ó. Ele esticou. Concorda? Que ele tá aberto agora, ele não tá mais fechadinho? A hora que eu tiro, ele volta a fechar. É a mesma coisa com suporte de malha. Com qualquer outro suporte, com cordão náutico, com qualquer fio. Qual é a diferença? É que o cordão que ele é bem estruturado, sem elasticidade nenhuma, ele tende a subir na hora que você coloca algo. Tá vendo? Olha lá, abriu, ó. E a hora que você coloca algo na malha, ela tende a descer um pouco mais. Só isso. E eu não vejo que isso seja um problema, mas se alguém vê, tudo bem também, né? Não sou dona de verdade nenhuma. Por isso que eu falo pra vocês testarem. Começando agora, qual você indica um bom cordão pra desfiar? Eu amo! Detalhe, é a minha experiência, é a minha realidade, tá? Se você testa um pedaço, se for o caso, compra por metro, um pedacinho pra você testar e depois você ver se funciona ou não. Eu amo o cordão duplo de algodão para desfiar. O que acontece? O barbante desfia com muita facilidade, mas o barbante ele é um pouco mais fino, se bem que agora, gente, olha isso aqui. Que sucesso. Barbante 36 fios. Pelo amor de Deus, gente. Pelo amor de Deus, gente. Barbante também é muito fácil de desfiar. Agora, eu amo desfiar o cordão duplo. Cordão de algodão duplo. Amo, amo. Porque ele desfia com muita facilidade, não me dá alergia. Esse aqui é o 36 fios, olha, grossinho. E era isso que eu ia falar. Então, ó, o cordão de algodão duplo, trançado duplo, ele não me dá alergia, fácil de desfiar e ele é espesso. Ele tem uma espessura forte, assim, então, grossa, né? Forte é boa. Então, eu adoro cordão de algodão duplo pra desfiar. Mas é muito pessoal também, tá? Tem pessoas que usam vários cordões finos, de barbante fino. Então, por exemplo, barbante 10, usa um monte de barbante 10 e aí desfia eles. Dá certo também. Quando as fotos das peças que eu publico nas redes sociais já foram vendidas, eu coloco lá que já são peças vendidas ou apago as fotos. Você pode... se você colocou, vamos lá, duas coisas. Se você colocou no conteúdo à disposição, à venda, vendo por preço X, se você já colocou isso dentro do conteúdo, aí é importante que você coloque que foi vendido. Se você não colocou nada no conteúdo desse tipo, aí você pode deixar lá. Eu não tiraria, eu não deletaria foto, não. Eu não apagaria, não. Porque ela serve de modelo, de um portfólio para que as outras pessoas que chegam lá vejam o que você já fez, tá? Então eu não costumo apagar, não. Quando você faz um projeto, por exemplo, um suporte de plantas que você testa os vasinhos ou não? Todos os suportes... Hoje não mais, tá? Hoje não mais, mas quando eu comecei, todos os suportes de plantas, eu usava vasos plásticos como base pros projetos que eu ia fazer, né? Normalmente, o que eu fiz? Eu fui até o Ceasa e verifiquei lá que tem um padrão de vasos, né? Tem vasos que são padrões, assim, que tem mais saída do que outros, né? Então, sempre tem um padrão de vaso dentro dos vasos vendidos com plantas. E aí eu tomei atenção a isso,
Uma vez que eu tomei atenção a isso, eu comprei esses projetos, né, esses vasos vazios, e usava eles como base. Hoje em dia eu não preciso mais, hoje em dia eu já sei quanto vai, qual a medida, etc. Gente, um grande beijo, obrigada pela participação de vocês.